E oramos assim: Deus, que é poderoso e é tremendo. Glória a Deus. Uma vez mais, Senhor, aqui diante da tua presença, Senhor, intercedendo, ó Deus, pela vida, Senhor, do teu filho, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor use ele, ó Deus, com poder e grande glória, ó Deus, nessa noite. Não fale, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, porque, Senhor, aquilo que queremos ouvir é tão pouco comparado àquilo que o Senhor queira falar para conosco. Use, Senhor, o teu filho com poder e grande glória, em nome de Jesus. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no nosso tema nessa noite. Glória a Jesus. Livro de Números, capítulo 21. Glória a Deus. Vamos fazer menção à palavra de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tem manifestado a sua glória através dos louvores nessa noite. Eu creio que você já tem recebido aí do céu. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Apenas o versículo 5, que diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxeste do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai amado, toda a honra e toda a glória para Ti, Senhor, nesta hora. Estamos dispostos, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz. Os nossos corações, Pai amado, se encontram verdadeiramente, Senhor Deus, ativados pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Através dos louvores, o Senhor já tem manifestado a presença do Teu Santo Espírito neste lugar. Agora, Deus, a Tua palavra irá, Pai amado, completar a obra que desde o início o Senhor já tem feito nesta noite. E nós temos sido, Pai amado, alcançados, Senhor, por esta presença. Senhor, temos sentido algo diferente neste lugar. E agora a Tua voz, Senhor, a Tua palavra irá fluir em nossos corações com poder e grande glória. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Toma assento, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O tema diz intercessão. E nós devemos interceder. A palavra de Deus diz que nós devemos estar intercedendo um pelos outros, orando em todo o tempo, clamando a Deus. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, em suas cartas, ele sempre diz que ora pelos irmãos, intercedo por vós, entrego-vos nas mãos de Deus. Sempre ele inicia ou termina suas cartas dizendo: rogo-vos, ó queridos irmãos, pelo tempo que passei convosco. E não é diferente nos dias atuais. Nós devemos estar intercedendo um pelos outros. Mas o texto propício nessa noite vai nos levar a entender que o povo de Israel, em algum momento, ele perdeu a sua confiança em Deus e começou a dar mais credibilidade às coisas que eles estavam acostumados a viver. Eu quero abrir um parênteses e dizer, amados, que isso é muito natural em nossas vidas. É muito normal. Quando nós nos acostumamos com algo, nos sentimos seguros com aquele algo. E muitas das vezes esquecemos que é o Deus que é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, é o nosso porto seguro. Vou dar um exemplo muito claro aqui, os irmãos vão entender muito bem. É quando nós estamos bem empregados, quando nós estamos numa boa empresa, ganhando um bom salário, sendo bem remunerado,
É muito comum, muitas das vezes, nós depositarmos a nossa confiança naquele nosso emprego, naquela nossa remuneração. Por quê? Já estamos acostumados com aquilo. Já estabelecemos uma vida em prol daquilo. E aqui, nesse contexto, não era muito diferente. Mas o que Deus está querendo ensinar para o povo de Israel e para nós é que em nenhum momento, escuta isso, independente da situação que você esteja vivendo, se ela é boa, que muitas das vezes a situação boa é que mais nos atrai, é que mais nos faz distanciar de Deus. Em todo o tempo Deus está dizendo: olha, vocês precisam confiar em mim. Eu sou a provisão de vocês em todo o tempo. Sabe por quê, queridos? Para que nós não venhamos cair na mesma armadilha que o povo de Israel caiu. Esse versículo 5, ele vai dizer que o povo chegou ao momento de dizer: olha, melhor era nós estávamos lá quando nós estávamos no Egito. Olha que coisa interessante. O povo esqueceu de todo o sofrimento que eles passaram no Egito. Na verdade, no Egito, eles não eram nem considerados como cidadãos. No Egito, eles eram meros escravos. Só trabalhavam e eram açoitados. E para que eles não ficassem doentes, Faraó os alimentava não pelo fato de tê-los como cidadão ou tê-los como pessoas dignas de se alimentar, mas Faraó os alimentava para quê? Para que eles não ficassem doentes e a mão de obra escrava não viesse parar. Era só por esse motivo. Lá eles não se alimentavam porque eles eram dignos de serem alimentados. É porque o Faraó estava interessado na mão de obra escrava deles. E mesmo assim, o povo, eles tiveram a ousadia de voltar a sua memória para o tempo da escravidão, para o tempo do desprezo, e falar para Deus: olha, por que trouxéssemos para esse deserto, para que morrêssemos? Era melhor quando nós estávamos lá no Egito. Eu quero acreditar que esse pensamento só passou pela mente daquele povo. Eu quero acreditar que isso nunca passou da sua mente. E em algum dia falar assim: era tão bom quando eu estava lá no mundo. Eu não passava nenhum momento difícil na minha vida. Tudo dava certo. Tinha um bom emprego, eu era feliz, eu fazia tudo que eu queria, e agora eu estou aqui, ó, na casa de Deus, não posso fazer nada, só vou para a igreja, casa. Estou comendo esse pão aqui, esse pão leve, e olha o que o povo diz: estou comendo esse pão que é repugnante para a nossa alma. Ou seja, não é nada agradável à nossa alma. E eu começo a tentar imaginar, irmãos, em que contexto e em que fase aquele povo, eles achavam que estavam, em achar melhor o pão do Egito, que na verdade nem pão eles comiam, era cebola com água, e quando não sobrava um pãozinho lá, uma sobra, Deus tira eles de lá, leva para o deserto, revela o maná para eles, mostra para eles o verdadeiro alimento, e mesmo assim a mente deles estava presa aonde? Cebola com água. Olha que nível de ingratidão às vezes nós chegamos. Olha que nível de ingratidão. Eu já falei isso aqui e quero repetir tantas vezes se forem possíveis. Eu repeti: cuidado com a autocomparação. Isso é um perigo. É um perigo muito grande. Por quê? O povo estava se autocomparando. O momento que eles estavam vivendo com o que eles viviam lá no Egito. E eles achavam que o Egito era melhor. Ou seja, esqueceram de todo o período de provisão de Deus.
esqueceram de todos os milagres que Deus fez acontecer enquanto eles estavam caminhando no deserto. Era só parar e analisar. Poxa, nós estamos no deserto. Saímos do Egito, estamos no deserto. Deserto não tem nada, é só areia. Mas estamos vivos até hoje. O que nos sustentou vivo até hoje? O que nos faz estar aqui de pé ainda, mesmo que no deserto, mesmo que num lugar ermo, mesmo que num lugar seco, num lugar cheio de tempestade, mas estamos vivos. O que nos faz estar vivo? O que te faz estar aqui hoje, irmãos? O que te motiva a estar na casa do Senhor hoje? O que te fez sair da sua casa hoje para estar aqui? Deus, aleluia! É a água com cebola que o mundo tem oferecido? Ou é o pão da vida que Deus tem derramado no céu pela sua vida? Eu quero acreditar que é o pão da vida que é descido no céu. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que é o pão da vida, é aquele que te dá vida, é aquele que não vai deixar você perecer, mesmo que seja no deserto. E esse pão da vida não foi exclusivo para nós, não esteve lá com eles, mas o povo não reconheceu o nível de ingratidão. Aí o que acontece? Aí corre para a tal da intercessão. Mas aí que está o grande mistério. Reclamaram, questionaram, e agora? Quem vai interceder por nós? Quem vai interceder por nós? Chama o líder, né? Segue o líder. Chama o líder. Chama Moisés. Pede para ele interceder por nós. Vamos ver o que acontece. Tá bom, Moisés vai interceder pelo povo, mas antes precisa passar pela olaria de Jeová. Deus ele vai ouvir, mas primeiro, depois que o povo reclamou, agora o que ele vai fazer? Fala, não, agora eu vou levar lá na minha olaria. Sabe o que é olaria? Não é o bairro que tem ali perto de Bom Sucesso, não. É também, mas olaria é o local onde o olheiro ele molda, ele trata do vaso. Tem lá em Jeremias 18, né, que Jeremias desce a casa do olheiro, então ele vai numa olaria, a casa do olheiro, onde ele estava ali tratando do vaso, reparando o vaso. E lá no deserto, Deus ele monta uma olaria, mesmo que espiritual. E no versículo de número 6, olha o que acontece. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. Morreu. Grande parte do povo de Israel morreu. Queridos, deixa eu abrir aqui uma coisa para a igreja. Às vezes, mesmo que você esteja com a razão, preste bem atenção nisso. Mesmo que você esteja com a razão, mesmo que você esteja certo, mas eu digo para você, abra a mão da sua razão, mas não perca a bênção do Senhor. Abra a mão da sua razão, mesmo que você esteja certo. Eu estou certo, eu estou certo. Muitas das vezes você dá ênfase à razão, faz você perder a bênção do Senhor. Perca a sua razão, mas não perca a sua bênção. Perca a sua razão, mas não perca a sua bênção. Sabe por quê, querido? O povo poderia até estar com razão. Poxa, estou lá no meio do deserto, estou aqui meio que com fome, né? Então vou questionar com Deus, vou reclamar com Deus. Foram reclamar. Poderia estar com a razão? Vamos dizer que sim. Mas perderam a bênção. Deram ênfase à sua razão. Deram ênfase àquilo que eles achavam que tinham direito. O que Deus faz? Ele envia serpentes ardentes. E uma grande parte do povo morreu. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes.
e Moisés orou pelo povo. Aí sim, Moisés vai lá e ora: Senhor, eu sei que esse povo é rebelde, colocou aí nas minhas mãos aí, mas olha, quão grande é o Senhor, quão grande é o meu Deus. Aleluia. De repente ele até começou a cantar, né? Quão grande é o meu Deus. Aí sabe? Cantarei com Deus, aleluia. De repente Moisés começou a cantar ali. Todos hão de ver quão grande. De repente ele começou a cantar isso aí, quem sabe, né? Mas não nessa língua, claro, em hebraico. Você canta em hebraico. E verdadeiramente Deus foi grande com eles. Deus ele foi poderoso com eles. Só que Deus usa uma estratégia. Como é bom, né? Como é bom servir esse Deus, porque Deus é um Deus de estratégia. Irmão, se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entendeu que Deus é estrategista, Deus é Deus de estratégia. Ele vai agir na minha vida e na sua vida com estratégia. Ele te deu um poder de raciocinar para que você entenda as estratégias de Deus trabalhando. Tem gente que até hoje não entendeu que Deus ele trabalha através de estratégia. E vive o tempo todo no muro das lamentações. Não digo nem no muro das murmurações. No muro das lamentações. E alguns no muro da murmuração. São coisas diferentes. Por quê? Porque ainda não entendeu que Deus trabalha com estratégia. Deus ele usa uma estratégia. O que ele faz? Fala: Moisés, então constrói aí uma serpente, faz uma serpente ardente, coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. Agora o povo estava enfrentando algo muito pior. Se eles estavam reclamando do pão, agora eles estavam tendo que enfrentar para ficar vivo. Olha o que a murmuração pode nos fazer, hein? Pode nos levar. Se antes estavam murmurando por causa do pão, agora estavam murmurando, agora estavam pedindo a Deus para ficar vivo. Estavam vivos, reclamando. Agora, meu Deus, eu quero ficar vivo. Esquece o pão, esquece o Egito. Quero ficar vivo. Está morrendo um monte de gente, eu quero ficar vivo. Então Moisés, constrói a serpente, coloca no haste. Todos aqueles que olharem para essa serpente, quando forem mordidos, viverão. Olha que Deus não livrou ele do ataque da serpente, mas livrou da morte. Sabe o que isso significa, amados? É que no momento de perseguição, de luta, no momento da aflição, Deus ele vai até deixar você passar. Deus ele vai até permitir que você vá lá no fundo do poço. Porque Ele sabe o quanto que você resiste, o quanto você é forte, o quanto você é resistente. Mas Ele vai te livrar da morte. Ele não vai deixar você sucumbir, não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar você parar no meio do caminho. Mas Ele vai fazer você ficar de pé. Na morte, Ele não vai deixar você passar. Pela morte, Ele não vai deixar. E o povo ficou admirado, olhando aquela serpente. Toda vez que alguém era mordido, olhava para aquela serpente de bronze, ficava vivo. Interessante que essa passagem, João, no capítulo 3 do Evangelho de João, lá no versículo 14, versículo 13, vou ler do 11, que diz assim, João capítulo 3, diz assim: na verdade te digo que nós falamos o que sabemos, e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes, como crereis, se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E no versículo 14 ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Olha que coisa interessante, né? Todos que eram mordidos pela cobra olhavam para a serpente de bronze que Moisés levantou e não morria. E João vai dizer que todos aqueles que olhavam para o Filho do Homem, para aquele que seria levantado, não morreria, mas teria a vida eterna. Moisés estava falando para aquele povo: olha, Deus está preparando uma vida eterna para vocês e vocês nem sabem. Deus está preparando uma vida além do deserto para vocês e vocês não têm noção disso. Mais uma vez, Deus está dando a oportunidade para vocês se levantarem e continuarem a caminhar no deserto. É difícil, é pesado, vai ter fome, mas tem uma vida além do deserto para você. Tem uma vida além do deserto, tem uma vida, tem um plano, tem algo superior além daquilo que nós estamos vivendo hoje, meu irmão. Então não é momento de ficar para trás, não é momento de parar, não é momento de desistir, não é momento de murmurar, é momento de agradecer a Deus. Lembra de onde você caiu? Lembra que a igreja de Filadélfia, a igreja de Tiatira, João ele fala: lembra de onde tu caíste, arrependa-te. Por quê? Porque aonde você caiu foi o lugar onde Deus ele te levantou, te restaurou e te deu uma nova identidade, te fez uma nova pessoa, te fez uma nova estrutura, te deu uma nova vida, para que você não venha fazer como fizeram o povo no meio do deserto, reclamando daquele momento, sendo que o momento que eles viveram foram 1000 vezes pior. Mas o sono da indolência, a apostasia, a falta da fé, a falta de credibilidade em Deus, fez com que eles voltassem a sua mente lá no Egito, local de desprezo, irmão, local de desvalorização humana. E mesmo assim eles tiveram a ousadia de lembrar e dizer: olha, lá no Egito a gente não ia passar por isso. Aqui, esse pão repugnante, esse pão leve, que não alimenta, esse pão que não sustenta, era melhor o pão do Egito, porque lá o pão alimentava. Sim, muitas das vezes o que o mundo vai oferecer aparentemente vai dizer: olha, isso aqui é melhor, isso aqui tem um sabor melhor, isso aqui tem algo interessante, a aparência é mais bonita, o sabor é melhor, alimenta mais. Muitas das vezes o mundo vai nos enganar com isso. Isso chama-se os manjares do rei, e nos remete a Daniel. Quando Daniel olhou para aquele banquete e disse: não, eu não vou me contaminar com isso. Olhando para isso, parece ser bom, parece alimentar, parece que dá vida, mas eu não vou me alimentar com isso, eu não vou me contaminar com isso. Eu prefiro legume com água, porque eu sei que Deus vai me sustentar. Não é o alimento da vida que te alimenta, não é o alimento da terra que te alimenta, mas é o pão vivo descido do céu que te sustenta. Deus estava dizendo para eles: olha, é pão da vida que é descido do céu, é maná que é descido do céu, e vocês querem voltar para comer cebola com água? Quantas das vezes é assim na nossa vida, né, meu irmão? Quantas das vezes? Mas nessa noite eu tenho certeza que Deus ele está tratando no meu coração, no teu coração, dizendo: olha, ainda tem alimento milagroso dos céus para descer em nossa vida. Alimento milagroso é o maná, é aquilo que vem quando você mais precisa, é aquilo que aparece quando você menos imagina, vai dando a hora certa, o corpo vai pedindo, a necessidade vai pedindo, Deus vai lá e envia. Deus vai lá e coloca: olha, está aqui a provisão. Lembra quando Deus falava assim: olha, eu vou mandar o alimento para o dia, comeu, joga fora, não deixe para o dia
dia seguinte: amanhã eu vou prover de novo. Pegou, comeu, joga fora. O que sobrar, joga fora. Por que ele estava dizendo isso? Porque muitas das vezes, quando você tem excesso, você não tem local suficiente para armazenar. Você não tem local suficiente para guardar, para que aquilo que é excesso seja saudável para a sua vida. Então Deus fala: o excesso joga fora. Fica com a porção diária, porque amanhã eu vou prover novamente. Mas aí o que nós pensamos? Ah, mas se eu jogar fora, e se Deus amanhã não me der? Eu vou comer o quê? Eu vou me alimentar de quê? Aí entra a apostasia, entra a falta da fé. Se ele falou: olha, joga fora, é para jogar fora. Mas não, o que a gente quer fazer? Quer esconder, quer guardar, quer botar debaixo da cama. Só que esta sobra, ela vai azedar, ela vai estragar, não vai servir para o dia do amanhã. E quando você vai tentar pegar o que Deus ia prover para amanhã, Ele diz: não, você já tem. Lembra que você guardou? Eu falei para jogar fora, mas você já tem. Então vai lá e pega o que você guardou. Aí quando você vai pegar o que você guardou, está o quê? Estragado. Aí isso te traz o quê? Te traz dificuldade na sua vida, te traz problema. Você está entendendo isso? Sabe o excesso? O excesso de preocupação, joga fora. É de hoje, é a porção de hoje, amanhã tem mais, joga fora. Sabe aquela preocupação? Mas Senhor, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou viver? Como que eu vou fazer? Deus está falando: joga fora. A porção de hoje eu estou dando, amanhã vai ter mais porção, amanhã vai ter. Não guarde, joga fora. Vai estragar, vai azedar. Se você for tentar pegar, já era. Vai te trazer enfermidade, vai te trazer doença. Joga fora. Irmão, nós estamos num grande deserto. As nossas tendas, foi dito aqui pelo nosso evangelista César, a nossa casa, né? A nossa tenda hoje é a nossa casa. Mas nós estamos num grande deserto. Deus ainda está provendo do maná do céu. Se nós não cremos que o pão da vida ele é descido do céu todo dia para nossas vidas, já era. A gente vai ficar igual o povo de Israel, comendo esse pão repugnante, que a nossa alma repugna. Mas nessa noite, querido, eu tenho certeza que Jesus, Ele está provendo para a minha vida e para a sua vida. Então, não vamos murmurar, vamos somente acreditar no Senhor, vamos somente crer nele, crer que Ele está provendo todas as coisas. Ele é Deus de provisão, um Deus que fez um animal carnívoro, alimentar um homem com carne. Imagina, um animal carnívoro levar carne para alimentar um homem. Onde que isso vai acontecer? Pega lá 5 quilos de alcatra e dá na boca de um leão e fala assim: ó, leva ali para mim, por favor. E fica esperando para ver o que vai acontecer. Mas Deus faz isso acontecer, sim ou não? Deus ele faz. Sabe por quê, queridos? Porque é provisão dos céus. É provisão dos céus. Deus falou para aquele corvo: olha, leva carne para o meu filho. O corvo se alimentava de carne, resto de carne. Leva carne para o meu filho, que ele está precisando de carne lá. Mas leva e entrega para ele. Entrega para ele. Lembra que eu falei que Deus é Deus de estratégia? Por quê? Corvo. Por que o corvo? Porque o corvo é um animal que ele é bom para toda obra, né? Aquele animal que se alimenta de resto de carne, né? Tem um bicho morto ali, ele vai lá e come. Tem um resto ali, não tem esse negócio de ficar escolhendo. A águia não, olha, para cada situação Deus estabelece. A águia não, a águia ela já escolhe. A águia já é mais, né? É mais chique. Ela, olha, eu quero me alimentar hoje desse animal aqui. Opa, vou lá. Enquanto ela não pega, ela não sossega. Também é outra característica, né? É outra estratégia de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ela escolhe, ela olha e fala: é aquele ali que eu quero, eu vou lá. Já o corvo não, o corvo ele está voando, opa, estou fora. Tem um animal morto ali, vai lá e come. Então Deus falou para ele: ó, leva alimento para o meu filho. É provisão. É provisão de Deus. Então, meu irmão, creia nessa palavra.
Não faça como o povo de Israel. Pão repugnante. Não deixe que isso entre na sua vida, na sua alma. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Tem a palavra na semana de vitória. Em nome de Jesus. Amados, querendo aproveitar logo a oportunidade, está no grupo da igreja uma campanha de arrecadação para